Olá, pessoal! Hoje é dia 1º de agosto e a gente começa a comemorar essa semana, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, tá? O agosto, na verdade, a gente chama de agosto dourado, que é um mês inteiro para a gente falar um pouquinho sobre amamentação e para estimular as mães a amamentarem, tá bom? Não quer dizer que quem não amamente deva ficar se sentindo mal nesse mês, tá? É mais mesmo um mês que a gente, pediatra, né, profissionais de saúde, fono, nutricionista, a gente pega esse mês para a gente conseguir fortalecer um pouquinho mais a amamentação, tá? Porque apesar de todos os benefícios que todo mundo comenta, ainda assim, a taxa de amamentação exclusiva, né, até os 6 meses de vida pelo menos, como é indicado pela OMS, pelo Ministério, ainda é baixa, tá bom? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a amamentação do meu filho, tá? Foi para a gente poder compartilhar um pouquinho mesmo as experiências. Gostaria muito de ouvir também sobre vocês, como foi a amamentação com os seus próprios filhos, e mesmo para quem não conseguiu amamentar, como foi passar por essa dificuldade e o que você gostaria de ter recebido de informação ali na hora, para a gente tentar melhorar um pouquinho isso, tá bom? Então, contando um pouquinho da minha experiência, eu, como pediatra, sempre sonhei em amamentar e logo que fiquei grávida, o que mais me preocupava era que eu conseguisse amamentar, tá bom? No final da minha gravidez, eu lembro até hoje que eu tive uma saída de uma secreção mais avermelhada da região de mamilo, tá? Isso me preocupou muito, porque realmente parecia um sangramento. Na época, eu não tinha ainda muita experiência em relação à amamentação, isso me assustou bastante. Conversei com a minha ginecologista, que também se assustou. E eu tive sorte de conversar cheguei a fazer até um ultrassom, e aí eu tive sorte de conversar com uma colega muito querida, que é especialista em amamentação, e ela me falou que na verdade era para ficar tranquila, porque aquela secreção era nada mais do que o colostro, o primeiro leite saindo, que na verdade estava vermelhinho, justamente porque algum vasinho tinha se rompido, tá? Então, a primeira dificuldade com a amamentação, vamos dizer assim, o primeiro susto foi logo na gravidez, tá bom? Quando o Arthur nasceu, né, meu filho, ele não começou, bem no comecinho assim, ele tinha uma certa dificuldade em pegar, principalmente de um lado do peito, tá? Ele pegava muito bem do lado direito, e quando eu tentava amamentar do lado esquerdo, isso não ia muito pra frente. Logo na maternidade, eu pedi uma ajuda das enfermeiras. Eu, como pediatra, eu sabia como orientar todas as mães, eu fazia isso todos os dias com as mães do lugar que eu trabalhava. Mas na hora que o meu filho nasceu, foi difícil, tá bom? Então eu pedi ajuda da equipe da enfermagem e eu me lembro que a equipe como um todo conversou comigo como eu mesma conversava com as mães, no sentido de olhar para a pega e dizer, tá tudo bem, seu filho tá pegando bem, ele já sabe como pegar o seu peito, tá? E foi isso, essa foi a ajuda que eu tive na maternidade logo que ele nasceu. Fui embora para casa no segundo dia dele, né? E quando cheguei em casa, eu percebi que o meu peito começou realmente a ter fissura, começou a machucar um pouquinho, tá? E aí eu não conseguia arrumar aquela posição de jeito nenhum. Eu tive apoio, isso foi um privilégio mesmo, eu tive apoio da minha família, do meu marido, da minha sogra, da minha mãe, mas mesmo assim foi difícil aceitar a pega dele nos primeiros dias. Essa primeira semana foi difícil, tá? Eu tive que fazer uma cesárea porque ele estava sentadinho, resolveu ficar sentado até o final. E aí eu tinha muita dor naquele momento, era difícil posicionar ele, tudo doía, tudo era muito complicado, tá? De novo tive o privilégio de passar com essa minha colega, que era especialista em amamentação, e ela me ajudou a arrumar a pega do lado que estava machucado, tá bom? Depois disso, o Arthur começou a pegar melhor, começou a mamar melhor, eu comecei a sentir um pouco menos de dor, tá? Até que eu parei de sentir dor totalmente. Mas ele foi uma criança que mamava o tempo todo. Ele mamava 2 horas no peito. Ficava 2 horas dormindo ou acordadinho e queria mamar de novo por 2 horas, tá? Isso foi uma questão para mim que foi muito complicada de aceitar, porque tudo que eu tinha estudado é que se uma criança conseguisse pegar boa, se uma criança conseguisse mamar efetivamente, ela mamaria ali por alguns minutos, né? Depende de cada criança, 5, 20, meia hora.
e estaria satisfeita, ela não precisaria de mais, né? Eu achei muito que o que o Arthur fazia era uma sucção não nutritiva, mas era incrível como quando eu tirava ele fazia um movimento de procura de novo, e ele tentava mamar de novo, tá? Então foram meses e meses de muito cansaço, de muito esforço para que ele continuasse amamentando, tá? Exclusivamente, né? Nesse momento eu percebo que uma mãe que não tem um apoio, né, tanto da família quanto do médico, do pediatra, ou de uma consultora de amamentação, ou de uma enfermeira, uma nutricionista, uma fonoaudióloga, essa mãe é muito fácil ir para fórmula. Não porque ela queira isso, a gente nunca quer isso, né? A gente ouve a gestação inteira sobre os benefícios da amamentação. Mas naquele momento, no primeiro mês, no segundo mês de vida, a gente está tão cansada, está tudo tão difícil, que a amamentação é mais uma coisa que vai cansando a gente, né? Então é um período que a gente está muito cansada. E aí, se a gente se é ofertado para a gente a opção da gente dar a fórmula, é muito fácil a gente ir para aí, tá bom? O Arthur manteve-se mamando mais ou menos desse jeito até o 6º mês de idade, tá? Ele foi melhorando esse padrão de amamentação, então começou a mamar a cada 3, 4 horas, passou de 2 horas no peito para 1h30, depois 1 hora, até que chegou em meia hora, tá? Até hoje eu amamento o Arthur, ele tem 2 anos e meio agora, tá bom? Agora, claro, bem pouquinho, agora já tá numa fase em que ele brinca muito, ele corre muito, ele come muito mais do que mama, tá? Mas de vez em quando ele ainda pede um pouquinho, tá bom? Então eu queria compartilhar mesmo essa experiência que eu tive com vocês em relação à amamentação. Tem mães que têm dificuldades muito maiores, mas eu queria compartilhar que mesmo eu sendo pediatra, tendo estudado muito sobre isso e continuo estudando bastante, com muita experiência em relação a orientar esse tipo de coisa para as mães no consultório, ainda assim, quando ele nasceu, eu tive dificuldade com a amamentação, tá? Então não é porque tá difícil que a gente deva desistir, tá bom? Não tô querendo dizer para vocês que quem vai dar a fórmula, vai dar o leite, é porque tá só desistindo. A gente tem vários fatores envolvidos, tá? Eu acho que o mais importante é a rede de apoio. Então, a gente precisa ter gente para ajudar a gente, tá bom? Eu tento, a partir do momento que o Arthur nasceu, eu tento ser mais essa rede de apoio para as pacientes, para as mães e para ajudar os bebês mesmo a terem o melhor para eles, que seria o leite materno, tá bom? Queria muito ouvir também a experiência de vocês, realmente aberto tanto a mães que amamentam, quanto tempo amamentou, quais dificuldades tiveram, quanto as mães que não conseguiram também amamentar, porque a gente sabe que às vezes a gente faz, a gente tenta e não consegue. Eu tenho algumas pacientes que passaram por isso e eu sei quão difícil é para a mulher não conseguir amamentar. Queria compartilhar essa experiência com todo mundo, tá bom?